Gente, sejamos todos muito bem-vindos aqui no YouTube, aqui no Instagram. Prazer sempre meu de estar aqui conversando em temas diferentes com todo mundo. Hoje a gente vai receber daqui a pouquinho o Dr. Carlos Bellini, que é advogado e presidente da Associação de Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo. Vamos conversar com ele daqui a pouquinho, que já está entrando. E antes, vou falar para vocês que semana que vem, no sábado, às 17 horas, nós vamos falar sobre dentes, ranger de dentes, com o doutor Fernando Rodrigues de Carvalho. Opa, chegou no Instagram, chegou também no YouTube, doutor Carlos Bellini. Eu faço questão de abrir essa live te agradecendo a honra de te ter aqui com a gente neste espaço que a gente criou aí durante a pandemia para conversar de assuntos diferentes, trazendo informação e orientação melhor possível para todo mundo. Vamos abaixar o celular. Doutor Carlos, por favor, abaixa o volume do celular para a gente poder falar. Tem que baixar todo o volume do celular, aqui é chiquitíssimo. Pronto, doutor Carlos, então tá ótimo. Vamos. Doutor Carlos, prazer. E assim, fala um pouquinho só da sua trajetória, para as pessoas saberem com quem que a gente está falando. Sei que todo mundo já não sabe, né? Sim, sim. Bom, eu sou Carlos Berlini, eu sou advogado, sou também professor, né? E a minha história se resume aí a esses últimos, talvez, cerca de 38, 40 anos, né? Na área da infância e da juventude, né? De formação, eu sou professor de estudos sociais e sou também advogado, né? Fiz estudos sociais lá no sul, em Brusque, Santa Catarina. Bacana. É uma cidade lindíssima. Se tiver alguém de lá, o meu abraço. Esperamos que a gente chegue lá também, né? E fiz aqui Direito pela FMU, na turma de 93, né? E é isso, eu comecei a trabalhar com adoção muito antes, né? Comecei a trabalhar em 1983. Não exatamente com a adoção, mas com a área da infância e da juventude, né? Então, sempre ministrando, sempre lecionando com jovens, com crianças, e a gente foi crescendo junto com essas crianças e crescendo no tema também da infância e da juventude, né? Então, passei por diversos organismos nacionais, organismos internacionais, como membro, consultor, consultor também de várias outras organizações, e a gente vem crescendo e partilhando. A gente nunca sabe tudo, né, doutora Elaine? Doutora, não, eu posso chamar de Elaine, né? Eu ia te pedir esse por favor. Certo. Assim, a recíproca é verdadeira, viu? Obrigada, tá ok. Acho que flui mais o papo, flui mais, né? Tá bom, obrigada. E a gente vem, então, trabalhando com a infância, com a juventude, e mais especificamente na área da adoção, nesses últimos 38 anos. Né? Então, a gente vai 38 contar um pouco mais da anos. nossa história. Já viu de Nós um monte de começamos coisas, com... hein? Já viu de um monte de coisas, Carlos. Já vi Um um monte de pouco de coisa. tudo nessa vida, Elaine, já vi um pouco de tudo. Em matéria de infância e juventude, a gente já viu um pouco de tudo, porque realmente aquilo que a matéria que a gente mais gosta, a matéria que a gente mais admira, que eu mais me dedico, é realmente aquelas medidas protetivas, né? Porque a área da infância e juventude se divide em dois grandes ramos, né? A área protetiva e a área socioeducativa. Né? A legislação que rege as duas é a mesma, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente vai poder falar um pouco mais depois, né? Mas o próprio Estatuto ele se divide em dois grandes ramos, que é a área protetiva, que é aquela que realmente protege o direito das crianças para viver em família, e a socioeducativa, ela age, assim como para os adultos, no direito penal, né? Tem direito penal, execução penal, também na área de infância e juventude, aquilo que a gente chama de infratores, né? Que são medidas socioeducativas, daqueles adolescentes que cometem algum tipo de ato infracional. A gente chama de ato infracional se adolescente, para adulto a gente chama de crime, né? São coisas diferentes. Né? E são diferentes mesmo as coisas? São diferentes. São medidas que a legislação coloca de maneira diferente.
Porque quando eu falo de medida protetiva, eu estou defendendo o direito da criança, né? Claro, também a medida socioeducativa, mas o direito da criança de viver em família, de ter educação, de ter o direito à vida, né? De ter o direito à alimentação, direito ao lazer. Criança também tem direito ao lazer e isso está lá na lei, né? Então, isso tudo são medidas protetivas, que protegem a criança no seio da sociedade. Porém, essa criança, ou melhor, o adolescente, após os 12 anos, quando ele comete um ato infracional, como eu falei que para o adulto seria um crime, também existem medidas, né, que fazem com que se coloque o adolescente de novo no caminho do bem, vamos dizer assim, né? Então, não existe pena de prisão, mas existe uma pena onde ele fica detido em uma organização, ele fica detido em uma instituição, que antigamente a gente chamava de FEBEM, né? Hoje é a instituição Casa, né? É a Fundação Casa, onde ele vai ser assessorado, ele vai ser acompanhado por psicólogos, assistentes sociais, educadores, para voltar ao seio da sociedade de novo e ao seio da sua família. Então, Trabalho aquele que diferente. comete ato infracional vai para a Fundação Casa. Aquele que não precisa da Fundação Casa, que precisa de uma medida de proteção, ele vai para a instituição de acolhimento, que são chamados abrigos, antigamente chamado de orfanatos, né? Isso. Hoje em dia não é mais orfanato. Hoje em dia são Tá. instituições de acolhimento. Então, tem essa divisão dentro do direito infanto-juvenil. Mas tem outras crianças que também que vão para esse acolhimento ou antigo orfanato, né, doutor? Tem, Tem, né? claro, Tem. tem. Quais são Veja, elas? quando a gente fala de direito à família, direito à convivência familiar, que é uma prioridade absoluta constitucional, está lá no artigo 227 da Constituição, que o Estado, a família e a sociedade. E vejam, é interessante essa ordem, né? Não foi ao léu, não foi assim, desmotivadamente, que o Constituinte colocou lá no texto da Constituição Federal essa ordem, né? A família, a sociedade e o Estado. Então, primeiramente, a criança tem que viver em família. E o que é viver em família? É ser filho, permanecer filho, estar filho naquela família de onde ela se originou, de onde ela nasceu, de onde ela foi gerada. Então, essa criança tem o direito de permanecer ali. Só que, por vezes, Elaine, acontece, né? Como a maior parte das pessoas que estamos assistindo também vê, acontece que, às vezes, a família fica desregrada. Fica uma família socialmente doente, uma família que ela se destrói, né? Ou pelo Desestrutura. alcoolismo, ou pela droga, ela se desestrutura, né? Então, essa criança é retirada dessa situação de perigo e aí ela é colocada a salvo pelo próprio Estado, na figura do juiz, né? Em uma instituição de acolhimento, até que esse próprio Estado consiga reverter a situação da família, consiga reestruturar a família para a criança voltar. Então, ela tem direito de ser filho, permanecer filho, mas tem direito de retornar filho, né? De ser reintegrado àquele núcleo onde ela estava. Mas quando isso também não é possível, Elaine e amigos que estão nos assistindo pela internet, o que é que acontece? O Estado é obrigado, né, a colocar essa criança de novo numa família. E qual é essa família? A gente chama de família substituta. A lei chama de família substituta, mas nós gostamos de chamar de família adotiva. Esse Então, nome. quando a criança não pode voltar para a família de origem dela, ela tem o direito de viver em família ainda. Qual família? Uma outra família, que a gente chama então de renascer filho. Então, ser filho, retornar filho, renascer filho, né? Dentro de uma outra família, que é a família adotiva. Então, a criança sai da instituição de acolhimento, daqueles abrigos, para uma outra família, que é uma família preparada pelo próprio Poder Judiciário e preparado por outros organismos da sociedade civil também. As ONGs, por exemplo.
Exato, sociedade civil organizada em forma de ONGs, né? Em forma de Ok. organizações não governamentais, que são o ajuntamento, o agrupamento de pessoas que estão juntos e que se propõem, né, a fazer alguma coisa pela sociedade. E aí nós temos, desde a Sociedade Amigos de Bairro, né, até o Rotary, até o Lions, né, as mais diversas ONGs, né? Save the Children, e ONGs das mais diversas possíveis, né? Até o Greenpeace também é uma ONG. E Sim. dentro desse leque todo, trabalham temas diferenciados. Então, os temas diferenciados na infância e juventude, em matéria de adoção, né? Você já deve ter ouvido falar, inclusive, né? Que existem os grupos de apoio à adoção, né? Uhum. Que são grupos de sociedade civil organizada, formado por profissionais, formado por todos os voluntários que puder ajudar a gente, formado por pais adotivos, por pretendentes à adoção que estão se preparando. Então, são essas ONGs que preparam as famílias que vão adotar as crianças, mas junto com o Poder Judiciário, tá? Sim, Então, tá. sempre junto com o Poder Judiciário. Isso eu acho muito importante enfatizar e reforçar, junto com o Poder Judiciário. Agora, vamos colocar assim, né? Neste momento que nós estamos vivendo, infelizmente, muitas crianças também estão ficando órfãs. Temos muitos, né? Muitos que foram para a casa dos seus avós, seus tios, amigos, padrinhos, enfim, né? E que alguns também foram para essas casas de acolhimentos, né? Então temos mais crianças hoje disponíveis, digamos assim, para adoção, né? Como é que faz quando nessa oportunidade enfim, o parente quer ficar com a criança nessas condições? Como é que faz? Veja, Elaine, hoje em dia no Brasil nós temos mais de 30 mil crianças que estão vivendo longe da sua família, né? São 30 mil crianças que estão vivendo em instituições de acolhimento em todo o Brasil. Só aqui no estado de São Paulo, onde nós estamos, são 8 mil essas crianças que estão vivendo longe de suas famílias. Quando o Estado, na figura do juiz da infância e da juventude, ele retira a criança da família, a coloca a salvo de uma situação de violência, violência emocional, violência psíquica, violência psicológica, violência física, abuso sexual, ou então até mesmo a privação, a vulnerabilidade, né? Famílias vulneráveis pela fome, pelo desemprego, pela droga. Então, o juiz retira essa criança e coloca numa instituição de acolhimento, são essas 30 mil. Tá? Agora, muitas delas vão voltar para a família de origem. Muitas delas vão voltar, sim, né, para a família de onde elas saíram. Só que, para isso, nós precisamos que as famílias se reestruturem. Nós precisamos que a política, né, governamental em torno da família olhe para as famílias desestruturadas, para as famílias vulneráveis. Porque se elas estão no fundo do poço e a gente não jogar uma corda, ou se a gente não retirar essa família para colocá-la também a salvo dentro da sociedade, a criança nunca vai ser reintegrada. E a criança, ela não vai para o abrigo muitas vezes com 2 ou 3 anos, ela vai para lá com 10, com 12, com 15 Poxa, anos, né? E aí, então, ela não tem mais nem chance de ser adotada depois dos 12, 13, 15 anos adolescente, né? Então, se a família alargada, que vamos falar de família alargada, tem a família do núcleo pequeno, né? Que às vezes é isso. formado por pai, mãe, avós, tios, mas existe a família alargada também, que é aquela que não mora junto com a criança, a família extensa. Essa também pode ter a guarda dessa criança. Então, Como se a faz? criança foi colocada em uma situação de abrigamento, vamos dizer assim, alguém da família que se interesse pode ir até o juizado da infância e da juventude e pode obter a guarda dessa criança, guarda definitiva ou guarda temporária. E vai ter ali, então, um documento chamado termo de guarda, não é? Que vai ter ou ele é previsto
por temporário ou indeterminado, e a criança é tratada não como filho, não vai ser filho, tá? Vai ser um tutelado, vai ser alguém que tem somente a guarda, não é a adoção. Ok, ok. Então, começaria dessa forma, Sim, sim, sim. para ser uma coisa legal, né? Para passar Exato. pelo judicial, tá? Doutor Agora, Carlos, também existe Carlos, algumas. a Anatélia está dizendo boa tarde e a Elia está te parabenizando por compartilhar esses seus conhecimentos e experiência nessa área. Eu Oh, também acho, eu também é um acho. prazer enorme, é um prazer É, enorme. A gente tem aqui uma larga experiência nas costas, né? E para não pesar demais, a gente compartilha com vocês, com todos vocês. inclusive porque é bem isso, né? Informação, orientação ajuda quem pensa. Aí a gente vai entrar num campo talvez um pouquinho mais profundo, né? Quem pensa que quer adotar versus aquele que realmente quer adotar. Outro dia você usou uma expressão que eu acho muito bacana, e quando eu vou fazer alguma aula, alguma palestra no campo da adoção, também coloco que é a vocação, né? Tem gente que pensa que quer adotar, porque virou moda, o vizinho adotou, a mãe adotou, é tradição na família, enfim, mas que ela não tem essa disponibilidade para adoção, né, doutor? Também temos isso, né, Carlos? Temos sim. E como nós temos? Porque você tocou na palavra exata, que eu gosto de usar. Adoção é vocação. Nem todos somos vocacionados para a adoção, né? Nós somos vocacionados para uma série de coisas na vida. Somos vocacionados para exercer a profissão que a gente faz com amor, com carinho. Eu exerço a profissão de advogado, você exerce a profissão de psicóloga. Tem aquele que exerce a vocação de ser mecânico, de ser engenheiro, né? De ser um pedreiro, um encanador. Ou seja, a gente faz com carinho, a gente faz com amor. Isso a gente chama de vocação, né? Eu sou vocacionado. E vocacionado, a palavra vocação vem do latim vocare. E vocare quer dizer chamar, né? Evocar, chamar. Isso é vocação. Então, vocação é chamamento, né? Então, se eu não sou chamado para a adoção, eu não posso adotar porque eu nunca vou estar pronto e preparado para tal, né? Então, por exemplo, né, aqui um exemplo claro na frente de vocês aqui pela internet, né? Eu, como falei a princípio, trabalho há quase 40 anos com adoção. Não sou vocacionado para adotar. Eu não sou pai por adoção. Eu sou pai biológico de 2 filhos lindos e maravilhosos, né? Um já tem 31 anos, outro já tem 25 anos. Então, eu sou pai biológico. Eu não fui chamado para exercer a paternidade adotiva, né? Mas eu sou chamado para exercer a minha vocação, que é o exercício do direito, da jurisprudência, para poder ajudar e estar aí com as famílias que querem adotar, né? Então, cada um tem uma vocação própria. E aquele lá de cima, né, que a gente sempre dá graças, você pode chamar do que você quiser, Deus, Javé, Senhor, grande arquiteto, né? A gente chama de Universo. diversos nomes, mas aquele lá de cima, né, é que nos dá a vocação. Então, disse, olha, você vai ser instrumento na minha mão, né, para fazer a felicidade de tantas crianças que precisam. E eu, sim, eu me sinto feliz com a minha vocação de ser instrumento na mão de Deus, né? Não fui chamado à vocação de ser pai por adoção, mas, puxa vida, pela minha vocação de jurisprudência, de direito, mais de 1.200 crianças já conseguiram uma família, Na né? verdade, você é pai adotivo dos pais e das crianças que adotaram e foram Às adotadas, vezes né? eu já sou até avô adotivo também, Porque isso é uma né? forma de adotar, né? Pois é, Hoje em dia, né, chamado grupo de adoção, Abraço de Família, costuma dizer que me adotaram, né? E eu também os sim, adotei, né? é Então, acho que a verdade, adoção também vem por outras vias, né? Temos um monte de filhos claro, adotados por aí, sim, né? sim, sim. Mas que não vivem na mesma casa que nós, né? Verdade. Tem uma coisa importante, Elaine, que eu falo sempre, que adoção é vocação, mas a adoção
não é, de maneira alguma, um ato de caridade. Ah, pelo amor de Deus, Prestem vamos atenção, reforçar bem isso. Nem né? moda e nem uma atitude caridosa. A Não, adoção não, não é caridade, né? A não. adoção é algo que nasce de dentro realmente da gente, né? Do coração, da alma, do pensamento, né? Ou seja, de dentro do nosso ânimo para dizer assim, eu vou adotar e eu vou me preparar. Isso é que é importante para a adoção. Quer fazer caridade? Existe um monte de outras ONGs, né, que aceitam a sua caridade. A igreja que você frequenta aceita a sua caridade. A ONG onde você está aceita a sua caridade. Né? Quer dizer, tem até os cachorrinhos, né, das ONGs e dos gatinhos que aceitam a sua caridade. Né? Aí, Agora, a adoção, não. aí eu gostaria de colocar uma parte, aliás, tem um monte de gente falando um monte de coisa, vamos tentar ver aqui. O Eli ainda dizendo que de onde que ele é. Ah, eu acho que, parabéns, Eli, acho que eu conheço, acho que eu sei quem você é. A Ana também está dizendo que ela tem uma cliente que adotou um casal de gêmeos, filhos de uma mãe drogada e moradora de rua. Aliás, essa pessoa, a mãe drogada, tem 10 filhos, todos em famílias Isso. adotivas. Aí eu queria colocar 2 pontos que eu acho importantes. 2 pontos. Um deles assim. Quando a gente fala em caridade, geralmente, olha aí, Carlos, me corrija se eu estiver enganada, pessoal, me corrija se eu estiver enganada. Quando a gente fala em caridade, a gente reporta imediatamente a um conceito com valoração religiosa ou moral. Então, assim, eu vou dar uma moedinha para o mendigo porque eu vou fazer minha caridade de hoje. Eu vou adotar uma criança porque é uma forma de fazer caridade, estou procurando um jeito, então eu vou adotar uma criança. Agora, quando vem mesmo no fundo do coração uma vontade, um chamado, faça tal coisa, isto é caridade, isso é generosidade, mas não esbarra em julgamentos morais ou religiosos, né? Então a gente está muito acostumado a se julgar e julgar o outro, né? Olha como é caridoso, como é generoso, olha como, né? Ele cobrou menos, ele deu de graça, ele sempre dá esmola, sempre dá dízimos, isso é caridoso. Não necessariamente, né? Porque de alguma forma fica uma cobrança interna, tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer. E a caridade, acho que é isso, é fazer com o coração, porém com uma consulta também racional, né? Acho que é isso que a gente está falando aqui, né? Quer Sim, adotar? sim. Consulte, né? Consulte suas condições, consulte o coração, a disponibilidade, né? Consulte o companheiro ou a companheira. Não decida de uma hora para outra, né? Vai dar um acolhimento, achou a criança lindíssima, aquela criança chamou minha atenção, amanhã eu vou lá e adoto. Não faça isso, né? Sim, sim, porque tudo, né, como você disse, realmente tem que nascer do coração, né? E existe também, eu conheço muitas histórias de muitas pessoas, né, que iniciam uma caminhada com a adoção, iniciam um projeto de adoção. De repente, lá pelo meio, descobrem que realmente não tem potencial, ou que não tem capacidade, ou que realmente não era aquilo que ela queria. Né? Então, para tudo nessa vida, realmente a adoção é um casamento com o teu filho para a vida inteira. Né? A adoção, ela é legal, ela é segura, mas ela é para sempre. Vai ser filho a vida inteirinha, você vai ser pai e ela vai ser o seu filho. Então a gente tem que se preparar. Eu vejo muitas famílias constituídas de 2 homens, ou de 2 mulheres, ou de um homem e uma mulher, ou solteira, também sozinha, querer se separar, chega na metade do caminho e diz: não, realmente não é isso que eu pensava, não é isso que eu quero, não me sinto bem, não vou fazer isso porque eu vou estar prejudicando uma criança. E aí tem mais um outro conceito importante, gente. Qual? A adoção, o Instituto Jurídico da Adoção, ele é feito com uma única finalidade, que é dar uma família para uma criança, e não o contrário. Nós não estamos todos trabalhando, operadores sociais, operadores do direito, para arrumar filho para quem não tem ou para quem quer mais um. De maneira alguma. Nós estamos todos trabalhando única e exclusivamente para conseguirmos
as melhores famílias para aquelas crianças que estão privadas da convivência familiar. Para isso é que serve a adoção. Eu Para isso é que costumo o juiz, o dizer, promotor, assistente social, o psicólogo, o advogado, todo mundo trabalha, né? A gente trabalha para dar uma família para uma criança e não o contrário. Então, eu muita gente lá costumo na metade dizer, do caminho se sente que realmente não é a adoção que ela quer. Ela quer fazer uma outra coisa. aí você levanta dois pontos que eu acho importantes colocar também. Um casal ou uma pessoa que esteja ali no processo de adoção. Aí ela assiste algumas palestras, ou repensa, ou ouve um amigo, ou ouve um colega, enfim, ela repensa e fala que não. Ela começa a pensar que ela não quer adotar. Geralmente, o primeiro sentimento que desponta aí é a culpa, né? Nossa, justo eu estava pronta para adotar, agora não quer mais. O que será que aconteceu comigo? Então, essa clareza que você está falando, eu acho imprescindível, porque nós precisamos mesmo nos consultar e reconsultar para as coisas mais importantes da vida, em especial, eu diria para tudo, né? Mas para as coisas mais importantes da vida, porque, na verdade, o adotivo, seja quem for, ele não é eletrodoméstico, né? Ele não é objeto, né? Exatamente, a gente fala que criança não está na prateleira de supermercado, para eu ir lá e escolher o modelo e a cor que eu quero, né? A gente faz isso com o carro, modelo, cor e idade do carro, né? Mas E olha criança, a lá que gente ele não nem sempre escolhe vem do jeito pelo... que eu queria, não, né? Às vezes ele vem com um defeitinho, vem com outro negócio que eu não queria, não tinha pensado, tem que engolir para comprar o carro, né? Mais ou menos E assim olha, também, e não? criança vem com um monte de defeito, né? É que nem a gente fala, criança não vem com manual de instrução. Não. Você vai ter que aprender na raça. Claro, você vai ter que aprender com a ajuda dos psicólogos também, que estão sempre aí para ajudar a gente, né? Mas criança não vem com manual de instrução. Assim como criança não tem na prateleira, né? Então, às vezes, a gente pode idealizar o filho da gente, né? Então, a gente fala que tem um filho ideal e um filho real. Isso acontece também na maternidade e paternidade biológica, assim Pois como é. acontece na paternidade e maternidade adotiva, né? Eu posso até imaginar como vai ser o meu filho, posso até querer, né? O jeito, puxa vida, seria bom que ele fosse assim, que ele fosse tal, né? Por exemplo, é o que eu conto sempre, né? Eu gostaria muito que meus filhos se parecessem comigo, né? Graças a Deus É. eles não se parecem comigo, se parecem com a minha esposa. Graças a Deus. Mas hoje é muito natural, né, que também a família adotiva, né, trace o perfil da sua criança. Traçar o perfil não é proibido, porque o perfil da criança que eu traço é aquilo que realmente eu posso manobrar, eu vou poder como trabalhar, não é? Por exemplo, o perfil de uma criança de 12 anos. Eu tenho capacidade, eu tenho potencial, eu posso adotar uma criança de 12 anos? Como é que vai ser isso? Eu estou preparado, eu estou pronto? Ou para mim talvez seria melhor adotar uma criança de 3 anos, de 4, de 6 anos, não é? Eu tenho capacidade, inclusive financeira, de adotar 3, 4, 5 crianças, como eu gostaria, de ter uma casa enorme, cheia de filhos? Eu tenho potencial para isso? Tenho capacidade também financeira para isso? Então, tudo isso é preparação. Isso é traçar o perfil, não é escolher a criança. Quando você Ninguém fala em escolhe a criança. preparação, me veio uma coisa muito importante que é assim, eu sei que o meu vizinho tem uma criança de 10, 12 anos e é uma graça, eles se dão tão bem. Acho que eu vou adotar um também de 10 ou 12 anos, porque a família que eu conheço que tem é muito feliz. Quero ser feliz, vou adotar um de 12 anos. Né? Quer dizer, eu não me conheço. O jardim do outro sempre, a grama do outro sempre é mais verdinha, né? Agora a gente não sabe quanto custa para o outro manter a grama verde, né? Tem que chamar o aparador, tem que cuidar da grama, comprar vitaminas, e né? Não se sabe quanto custa isso, né? E a outra coisa que eu acho que é muito importante falar é que quando você está dizendo que, olha, existe o ideal sim, vamos sonhar. A gente chama de sonho, né? Sonhe mesmo, sonho. Eu estou grávida e sonho que o meu filho vai ter olho azul igual teve meu tataravô. Sonhe à vontade. Não que isso garanta que ele vai ter o olho azul igual o tataravô,
né? A coisa não vai por aí. Agora, isso tudo me leva a me rever de novo, né? Porque uma coisa é o que eu quero, ou gostaria que fosse, ou desejo, a outra é a realidade, né? Que eu vou precisar também arcar com as consequências dela, né? Mais ou menos isso Sim, também. sim, 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 claro, claro. E para isso, sabe o que acontece? Para que a gente possa se descobrir no mundo adotivo e se descobrir como pai adotivo, é, Hum. existem cursos de preparação para tal, né? E esses cursos de preparação, eles são obrigatórios pelo Poder Judiciário, está lá na lei. Então, todo pretendente à adoção, seja ele família ou seja ele sozinho, né? Ele vai passar por uma preparação psicossocial e jurídica muito intensa, né? Com entrevistas do Poder Judiciário, com entrevistas com psicólogos, com entrevistas com assistentes sociais, né? Com audiência com o juiz, audiência com o promotor, né? É Tudo isso trabalhoso vai assim, ser é um muito caminho bem longo, apurado. então, não? Sim, é um processo longo, é um processo que a gente chama de habilitação à adoção. Eu quero adotar, o primeiro passo, o que é que eu tenho que fazer, Laine? Eu já me convenci, eu e a minha esposa, ou eu e o meu marido, né? Nós dois juntos já nos convencemos que nós queremos realmente, tendo ou não filhos, né? Isso não importa. Queremos fazer uma adoção. Tá bom, então qual é o primeiro passo? Bem, o primeiro passo você já deu, que é a decisão. O segundo passo é o jurídico. É você procurar a vara da infância e da juventude. Por quê? Porque a adoção não se faz em maternidade, a adoção não se faz no abrigo, a adoção não se faz em praça pública, a adoção se faz no juizado da infância e juventude, antigamente chamado de juizado de menor. É Ah, lá que se faz a adoção. Não é nem no conselho tutelar, nem na porta de qualquer instituição aonde as mães vão dar à luz, são as maternidades. É no judiciário. Então você compareça ao judiciário, à vara da infância e juventude mais próxima da sua casa, né? Aquela que está ali, o fórum, vai lá e diz: olha, eu quero conversar na vara da infância e da juventude, quero falar com o serviço social, com a psicologia, com os setores técnicos, né? Porque eu quero fazer a minha inscrição para a adoção. Então você leva seus documentos pessoais. A primeira coisa, RG, CPF. Leva lá. Isso aí você anda na carteira, com a sua carteira de motorista, está tudo lá. Né? Então você chega lá e vai ser orientado a fazer o procedimento que se chama processo de habilitação. É a primeira coisa a ser feita. Não e vá atrás de ninguém, nem de vizinho que quer dar, né? Ah, porque eu conheço a vizinha do vizinho, do tio, da tia, do primo que está grávido e que vai dar criança assim que nascer. Não, gente, não faça isso. Isso é ilegal. Isso não pode acontecer. Isso era o antigo pegar para criar. Hoje em dia não se pega para criar, hoje em dia é crime. E crime maior ainda são as pessoas que registram essas crianças como se fossem pais. Isso dá cadeia, minha gente. Isso dá cadeia. Isso é crime. Você vai responder criminalmente. Né? Então, a primeira coisa a fazer é ir na vara da infância e da juventude. Está bem explicado? Se tiver dúvida, coloque aí no chat que a gente explica de novo. Né? Aqui no YouTube e aqui no Instagram. Tem duas telinhas, né, importante Elaine? colocar. Opa. E é importante colocar que nessa procura, nesse segundo passo, existe um questionário também que deve ser respondido, né? Onde esse pretenso adotante vai colocar mais ou menos o que ele quer. Esse mais ou menos, eu estou colocando por conta própria, para provocar mesmo, e para dizer o seguinte: quando a gente preenche uma ficha dessas, geralmente vai-se para casa repensando, né? E aí existe todo um processo onde existe possibilidade de mudança de ideia. Tanto não quero adotar mais, até mudei, não quero mais essa faixa de idade. Agora eu gostaria, nós decidimos que queremos uma outra faixa de idade. Enfim, é possível mudar o perfil do que eu tinha escolhido inicialmente, né, Carlos?
Sim, porque esse processo de habilitação é uma preparação contínua, né? Eu Gestação começo. emocional, né? Exatamente, é uma preparação contínua, porque até mesmo lá, até depois do juiz, que é o final do processo de habilitação, dá a sentença para que a pessoa comece a fazer parte do elenco, do rol, da famosa fila de adoção, até esse momento a pessoa está em preparação, ela pode mudar de ideia tranquilamente, e mesmo depois, né? Mesmo depois que ela já está habilitada, mesmo depois da sentença, puxa vida, eu vou alargar o horizonte da minha adoção, né? Eu vou talvez pensando melhor com a minha família, com o meu núcleo aqui. Eu acho que realmente nós temos condições de adotar 2 crianças ao invés de uma. Temos condições de adotar 3 ao invés de 2. Então, você vai até a vara da infância e juventude e declina e fala de novo com o pessoal lá, dizendo, olha, eu vou alargar o horizonte da minha adoção. Interessante também, porque a pessoa que adota, ela pode adotar tanto aqui na sua cidade onde ela mora, quanto no estado, quanto na região, como em qualquer parte do Brasil, né? Então, é também um desejo, isso também faz parte do perfil que a Elaine está falando, de você traçar o perfil. Quantas crianças você deseja adotar, qual é a idade que você deseja adotar, né? Se você tem capacidade, se você tem possibilidade de adotar uma criança com algum problema físico ou mental, de filhos de pais drogados, filhos de pais aidéticos, não é? Com 7, 8, 9, 10, 15 anos de idade. Quer dizer, tudo isso é o perfil que você traça. Mas como a Elaine falou, em qualquer momento você pode modificar, tanto alargar quanto diminuir esse horizonte, claro. Eu vou E quanto complicar um mais... pouquinho. Eu vou complicar um Oi? pouquinho. Eu vou complicar um Complica. pouquinho pelo seguinte. É, já há muitos anos, né, tendo pessoas encaminhadas, inclusive do fórum, para avaliação, se realmente a pessoa quer adotar, né, se não existe alguma outra justificativa inconsciente que atrapalhe esse processo, assim como para adaptação, né, dessa criança. O que eu achei, uma primeira vez que eu vi isso, me surpreendi, há muitos anos atrás, mas é muito interessante como alguns casais, eles vão para esse processo todo dizendo que eles querem um. Ok, vão lá e entram nesse um, mudam o perfil, enfim, ficam nesse um, no máximo 2. Na hora da adoção, essa criança tem mais 1, 2, 3 irmãos. E aí eles dizem, onde come um, come mais, vamos embora. Né? Essa é uma outra surpresa, né? Porque às vezes É vem com o verdade. irmão, né? E aí o casal não quer separar os irmãos, o que eu acho. É melhor nem falar o que eu acho, né? Porque acho, né, para não, talvez não influenciar, mas assim, não separa os irmãos, leva todo mundo para casa. A Sim. gente dá um Mesmo jeito. porque mesmo porque, Elaine, veja, quando existem grupos de irmãos disponíveis para adoção, né, diz a legislação nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não obrigatoriamente, mas preferencialmente, essas crianças devam ser colocadas todas juntas numa mesma família. Né? Então, se existe a disponibilidade de colocar as crianças todas juntas e esse casal, essa família aceita, ótimo, é isso mesmo. Só que às vezes as famílias esquecem que geralmente aquele pequenininho de 2 anos pode ter um irmão de 8, de 12, né? Então a pessoa tem que estar muito preparada porque é complicado. E aqui talvez a gente vai entrar numa outra seara, que é aquela de que o grupo de irmãos dentro de uma instituição de acolhimento tendem a formar pequenos núcleos muito duros, né? Núcleos assim que diz, eu só vou ser adotado se meu irmão for junto, senão eu não vou, né? E aí então, muitas vezes a criança pequena, né, perde a chance de ser adotada, né? Porque aquele irmão mais velho não desgruda daquela criança de jeito nenhum. Olha o pepino na mão do juiz e do promotor dos serviços técnicos, não é?
Ou seja, o grupo é tão unido que ou adota um ou não adota nenhum. E, por vezes, o que acontece é que o juiz deixa todo mundo dentro da instituição de acolhimento, justamente por conta disso, para que não haja uma ruptura e um sofrimento tão grande. Mais um trauma. Porque a Mais criança, um quando foi trauma. abrigada, já é um trauma muito grande. É um trauma emocional, psicológico muito grande, porque se rompeu, tem todo um luto para ela trabalhar, né, da sua família biológica. De repente, se ela vai para um abrigo e um é adotado, o outro não é, aquele que fica, né, mas geralmente o que fica sofre muito mais do que aquele que está sendo adotado. Quando não é o contrário, inclusive. Então, Eles muitas sabem das adoções não condições, dão né? certo. Eles sabem das condições e das regras. Quanto vai ficando mais velho, mais difícil, né, a adoção. As pessoas, no geral, querem crianças recém-nascidas ou pequenas, né? Não é tão fácil assim a adoção, como se coloca tardia, né? Isso Exato. é, né? Agora, uma coisa também importante a gente falar é, dentro dessas dores que você está colocando, também tem que muitas vezes elas são rejeitadas e devolvidas. Eu acho isso sim, eu me coloco. Muitas vezes, né, quando isso parte dos pais adotivos, eu acredito muito, dentro da minha experiência, da minha visão profissional, que tem a ver com a falta de preparo mesmo. Né? Não, eu queria que fosse de um jeito, é de outro, como se pudéssemos devolver filhos biológicos. Né? Acho importante Se, colocar isso também. sim, sim. Se a criança tem um pouco mais de idade, né, a gente prepara, quer dizer, as instituições de acolhimento e o próprio Poder Judiciário preparam essa criança para o desligamento da instituição de acolhimento, porque depois que ela sai da família de origem dela, e ela se sente no porto seguro, que é o abrigo, com as tias ali, com os tios, com os cuidadores, é a única família que ela conhece. Então, ela saiu de uma situação de violência, de vulnerabilidade, e foi para um porto seguro, né? Se Ali ela ela nem sabe o que come, é isso ainda, né? pois é. Ali ela come, ali ela não tem sede, ela não passa fome, ali ela não passa frio, não é? Ali ela tem todos os cuidados, ela tem escola, tem cuidados médicos, tem dentista, tem orientadores, psicólogos, assistentes sociais. Ela está dentro de uma situação muito confortável para ela. Então, quando ela sai, ou quando ela tem que sair, também uma preparação para esse desligamento tem que acontecer, né? Porque nem sempre uma criança vai ter o conforto dentro da família adotiva ainda que tinha dentro da instituição de acolhimento, né? Então, quer dizer, ela estava muito confortável, ela estava muito segura, era o ambiente dela. E ela está indo para um lugar totalmente novo onde ela não conhece as pessoas. Então, aqui, se um tio desse uma bronca nela, ela ia lá no outro coordenador, né? Talvez que passasse a mão na cabeça, mas em casa, às vezes, não é assim. É diferente. A criança tem que levar bronca, né? A criança, às vezes, fica de castigo, às vezes a gente fica um pouco mais, né, nervoso com certas reações da criança. Então, quer dizer, ela não está acostumada, ela não está pronta para isso, né? Então, todas Que a essas gente chama coisas, de né, fazem adaptação, com né? que a criança tem que ter uma preparação. Lá dentro da instituição de acolhimento, né, eu conheço muitas assim, a gente não gostaria que fosse, mas existem muitas assim, e aí existe diversidade de opiniões, né, que aquela roupa que a criança usa é dela. Em casa vai Tá. ser dela, não vai ser do irmãozinho dela. E lá na instituição de acolhimento, tudo é de todos, né? Até mesmo, muitas vezes, minha gente, é escova de dente, né? Então, quer dizer, é É totalmente, um totalmente mundo outro. diferente, É um né? mundo outro. Exato, né? Eu fui como coordenador de abrigo durante alguns anos, né? E eu vi a diferença dos meus filhos em casa com aqueles que não eram meus filhos, mas que a gente tinha o cuidado de tê-los, sabe, da melhor forma que fosse possível amá-los, né? Só que
A instituição de acolhimento tem o coordenador, tem todo o pessoal que está lá, mas deu o seu horário de trabalho, eu fecho a minha bolsa e vou embora para minha casa. Acabou o meu vínculo com aquela criança. Né? E com a família é diferente. Então, são mundos totalmente diferentes que a criança tem que ser preparada. E a família, Elaine, tem que ser preparada para entender isso também. Então, muitas vezes a adoção não dá certo por pequenos detalhes, por pequenas coisas, que às vezes se tornam intransponíveis, tanto para a criança quanto para a família, se não tiver uma orientação pós-adoção. Eu diria assim, na minha experiência profissional, assim, quando alguém é encaminhado para adaptação, vem poucas sessões, porque parece que a mensagem é essa: eu já consegui o que queria, não preciso mais de vocês. E quando, na verdade, a criança, ela vem de uma, duas, três situações diferentes, digamos assim, né, quando elas são devolvidas mais de uma vez. O casal, a família, está aguardando pela adoção. Agora, nem sempre, às vezes me soa um pouco, vocês me desculpem, por favor, discordem se for o caso, parece que assim, vou receber um embrulho e vou desmanchar o laço, e tem que ser perfeito, e não é, né? Essas crianças vêm traumatizadas, vêm com experiências diferentes de vida, às vezes muito diferentes, e esses pais têm que estar abertos, né, dentro de um limite, para também receber toda essa diferença e conhecer quem é esse ser que está entrando. Eu sempre dou um exemplo que talvez nem seja o melhor, mas é o que me vem. Nesse período de pandemia, não, mas em outros períodos, vamos receber uma visita em casa? A visita vem e vai passar aí 15 dias na minha casa. Eu não sei quem é essa visita. Eu não sei que horas que ela dorme, como que ela dorme, se ela sente frio, se não sente frio, que horas que ela tem vontade de comer, que horas que ela tem fome. E ela também não sabe muito das minhas regras dentro de casa. Nós vamos ter que ir nos adaptando, ou não é assim? Com uma criança, um adolescente é a mesma coisa, né? Eu tenho que entender quem está chegando na minha casa. Devagar, isso não é feito em 5 minutos, de forma nenhuma. E quanto mais resiste a ouvir de fato esse serzinho que está aí, mais difícil vai ficando essa adaptação. E a criança já vem com uma história, né? Ela já vem com uma carga emocional muito grande. Ela já vem com uma história de vida, de traumas muito, muito grandes. Às vezes, sabe, o que a gente encontra é que, principalmente as crianças que sofreram qualquer tipo de violência, né? Violência emocional, violência física, né? Aquela rejeição à figura paterna ou à figura materna. Ah, então porque essa criança ela não gosta de mim porque ela só fica com a mãe, né? Então ela rejeita a figura do homem. Caramba, alguém já procurou saber quais são os traumas que essa criança traz? Às vezes até de violência sexual, né? Então, tudo isso a gente tem que entender, né? E tudo isso a gente tem que se preparar, tem que estar pronto para isso. É uma caixinha de Eu acho que surpresa, a aí gente não sabe esbarra como que a nas, criança vai vir, né? Aí esbarra nas expectativas, né? Eu Pois expecto, eu espero, eu desejo, eu exijo que venha tudo pronto, eu não tenho que entender nada, né? E não é assim que não, acontece. Não absolutamente, é assim. absolutamente, né? Existem aí vivências muito, muito diferentes, porque se essa criança tivesse vivido numa família, entre aspas, normal, ela não precisaria de ser adotada, né? Se ela está sendo adotada é porque ela vem de uma família anormal, né? De uma família, e aí é que está a coisa, que é o abandono, né? Ou seja, uma criança abandonada. Então, eu vou sempre na raiz das palavras, né? O que é o abandono? O abandono é o não pertencimento a um bando, né? E qual é o bando original dessa criança? O bando é a família dela, né? Então não é aquele bando criminoso que eu estou falando, é aquele bando da família que são as pessoas que se juntam, né? Num ideal comum, num ideal de convivência comum, num ideal de crescimento e de amor comum. Então, se eu coloco um A na frente desse bando, a coisa se torna um abandono, ela sai fora desse bando, sai fora desse amor, sai fora desse conjunto.
Então, por quê? O conjunto, às vezes, se desfez, se desestruturou. Então, uma criança abandonada. Uma criança que não faz parte de nenhum núcleo. Então, ela não conheceu nada, ela não sabe nada. Às vezes, é uma página em branco, que tem que ensinar tudo de novo. Eu diria, Ensinar o sabe? que é a figura paterna, o que é a figura materna, né? O que é a figura paterna e materna, muitas vezes, dentro da família homoafetiva, né? De papai, de mamãe e mamãe, quais as regras, quais os papéis de cada um deles, né? Tudo isso, existe uma preparação muito grande que a gente precisa de profissionais, né? Precisamos de gente ali acompanhando a família, não só para preparar a criança, mas também do pós-adoção, como a Elaine está falando. Uma pergunta que eu costumo fazer quando vem uma família, né, com essas condições que você está dizendo, eu costumo perguntar: quem é o pai? Tá óbvio, ali tá óbvio, mas eu pergunto: quem é o pai? Quem é a mãe? Ou melhor ainda, o que você é dessa criança? Hã? O que você é desta criança? Ah, eu sou responsável. Antes de ser responsável, você é o quê? Primo, amigo, tio. Não, sou pai, sou mãe. Então, exerça a sua função de pai e de mãe. Né? Porque muitas vezes a criança tem dificuldade de aprender porque os adultos não sabem. Eles também se perdem nessa identidade parental de uma tal forma assim, é um desejo grande de ser mãe, ser chamada de mãe ou de pai? Sim, da mesma forma que a criança tem desejo de ouvir falar filho ou filha, é desejo, a gente não sabe o que é isso, né? É uma necessidade real de ser chamada dessa forma. Mas se não tiver claro para o pai, para a mãe, o que ela está fazendo na vida dessa criança a partir deste momento, a coisa tende a degringolar. Às vezes a criança sabe mais do que os pais. Já vem com essa lição feita em casa, digamos assim. Faz sentido? Sim, 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 claro, porque muitas vezes também, como a gente sempre falou várias vezes aqui no decorrer desse nosso bate-papo, as famílias são desestruturadas, das quais elas vêm, e elas não têm claro o que é a figura paterna e materna, porque às vezes uma delas nem existe, na maior parte das vezes. Então, quando ela chega numa família nova, ela não vai entender o papel de cada um, nem o papel, às vezes, do próprio irmão, o que é ser irmão, o que é dividir, né? Que é uma divisão diferente daquela do abrigo, né? Lá eu dividia de uma maneira diferente com 20, com 30, com 10, com 5, com 8 crianças, né? E agora eu não tenho ninguém com quem dividir, ou então eu tenho só mais um, né? E também, se a família já tem filhos biológicos, é uma outra questão, né? É a preparação desse filho biológico na aceitação do seu irmão adotivo. Então, nós vemos aí muitas situações difíceis de serem contornadas, difíceis de serem ultrapassadas, vamos dizer assim, justamente pelo fato de que os pais se prepararam, mas o filho não, né? Na Vou aceitação complicar de desse irmão. novo. Vou complicar de novo. O casal está lá, já tentou engravidar, não consegue, até por motivos emocionais, né? A ansiedade é uma delas, mas não vamos entrar nisso agora. E decidiram que vão adotar. Adotam, ficam lá 2, 3, 5 anos esperando, porque a fila é longa mesmo, ficam esperando. Chega o adotivo em casa. Chegou em casa, mês e meio, o casal engravida biológico. Esse também é um ponto muito a ser estudado. Sim. Muito, há uma adaptação outra que começa a acontecer. Sim, sim, sim. Eu conheço inúmeros casos na minha vida, né, profissional, inúmeros casos em que isso tem acontecido, né? Uma gravidez biológica logo após o processo de adoção ou durante o percurso preparatório da própria adoção. Aquele desbloqueio emocional, né? E de repente a família fica grávida, né? Mas olha, você quer complicar? Elaine, eu já vi casos, né, de crianças serem devolvidas, e olha, isso, gente, não estou inventando, isso é verdade, na nossa vida a gente encontra de tudo.
na nossa experiência, porque a criança não se adaptou ao animal que tinha em casa, não se adaptou ao cachorro que tinha em casa. Vocês acreditam nisso? E era uma adoção de verdade, uma adoção legal, né? Uma adoção feita pelo Poder Judiciário, casal preparado, né? Homem e mulher preparado, não tinham filhos, né? Mas tinham dois animais, dois cachorros, um pequeno e um grande. Pois a criança não se compatibilizou, sei lá como chamar, Elaine, né? Não interagiu com esse cachorro e foi devolvida pela família adotiva, por este motivo. Então, sabe, as devoluções também de adoção acontecem por N motivos, motivos diferentes, né? Como a própria Elaine falou, uma delas é a falta de preparação. Foi aí que nós entramos, então, no fato da preparação também da criança, né? Mas é preparação como um todo, né? Eu vou até colocar uma outra situação que também acontece, eu acho isso muito interessante, vou trazer aqui para a gente pensar e refletir aí só para o resto da vida, nem tanto tempo, mas só para o resto da vida, que assim, existem crianças que pedem para serem devolvidas porque elas, vou colocar o termo, o verbo cismar, mas não é bem isso, não, cismam que querem um pai de um determinado jeito, ou uma mãe de um determinado jeito, e elas falam sobre o perfil físico mesmo. E muitas vezes vai se procurar alguém semelhante, e parece encontro, né, de almas, porque ela vê a pessoa com a qual ela sonhou, é aquela pessoa, a pessoa também muitas vezes está procurando, pronto, o casamento perfeito. Então, é bem isso mesmo, né? São vários os motivos, precisa se ouvir a criança, precisa se ouvir os pais, né? Os candidatos à adoção, precisa se preparar mesmo para frustrações. Eu não vou chamar de decepção, por quê? Porque o meu trabalho é chamar a todos a responsabilidade de si mesmo, né? O seu também é, né, Carlos? O seu também é. Mas é chamar a responsabilidade do si mesmo. E se a gente é responsável por si mesmo, a gente não pode criar grandes expectativas, né? É importante que a gente crie expectativas ao alcance da nossa realidade, dos nossos sonhos, né? Então, vou deixar mais ou menos desse jeito também. Mas que a gente precisa, sim, pensar melhor o que quer, de que jeito que quer, né? Quais são as disponibilidades. Uma outra coisa importante que eu sempre falo nas palestras, assim, existem casais que querem salvar o casamento e, por isso, sabendo que a outra parte sempre quis adotar, partem para a adoção. Também não é legal. É a mesma coisa que um casal querendo salvar o casamento resolver engravidar, né? Sim. Só voltando um pouquinho, né? Pois A não? gente queria dizer também o seguinte, que a criança também idealiza o pai que ela quer, né? Delícia. Não é só os pais que idealizam aquele filho ideal. A criança também idealiza o pai e a mãe ideal, né? Agora, essa história de salvar casamento com adoção e com gravidez, isso aí acontece. Acontece, eu já vi muitas vezes, e já brequei muitas vezes, muitas adoções, onde a gente percebe, claro, eu não sou psicólogo, não sou assistente social, e nem quero me arvorar no direito de ser ou de interpretar esse tipo de emoção. Mas quando claramente eu, como profissional do direito, vejo isso, opa, peraí, aqui tem alguma coisa errada. Exatamente. O que é que está acontecendo? E a Sim. gente vai a fundo e descobre, né, que está para se romper um casamento, está para se romper uma união estável, muitas vezes, e que querem buscar na adoção uma salvação. Olhem só, né? Se isso consegue passar pelo crivo do judiciário, que é muito sério, né? É muito difícil, mas se consegue passar pelo crivo do judiciário e isso lá na frente dá errado, quem é que vai sofrer mais, o adulto ou a criança? Né? Então, a gente tem que ficar muito esperto com isso, sabe? Eu vou Nós colocar profissionais até, do vou direito. voltar um pouco, você colocou um ponto muito importante, o nosso tempo está indo embora, mas eu preciso colocar, que a criança também idealiza pai e mãe, ela tem histórico muitas vezes de devolução, e ela vai para casa dessa nova família para uma adaptação. E é claro que ela é um ser humano,
Então, ela vai expressar as suas angústias, os seus medos, as suas ansiedades, e tudo que papai e mamãe, ou papai, mamãe, mamãe, enfim, tudo que a família sente, a criança também vai sentir. Agora, é muito importante que os pais estejam preparados para esse tipo de coisa também, porque quem ajuda a criança são os pais. A criança também ajuda os pais, mesmo sem perceber. Eu sempre falo, né, que criança é uma coisa assim. A gente está lá, saiu para trabalhar, enfrentou um dia difícil, né, brigou, lutou. Quando chega em casa e vê uma criança de braços abertos, parece que apaga um dia difícil da gente, né? Parece que apaga. Elas não sabem desse poder delas, elas não sabem. Mas nós adultos sabemos. Então, a responsabilidade, de alguma forma, é nossa também, né? Sim, sim, claro, claro, né? Eu acho que todo mundo busca, né, essa felicidade, né? E se a felicidade realmente estiver na busca e na obtenção desse ideal que é ter um filho, e você não pode ter por razões biológicas, a adoção é um caminho, né? A adoção é o caminho, aliás, né? Mas como a gente falou, nada de fazer caridade, né? Adoção é adoção, caridade é caridade. Mas é a Eu sei, busca da felicidade, né? eu Todos sei do nós temos. E seu. você vai estar fazendo também a felicidade de uma criança, né? Pois é. Eu sei do seu trabalho, por isso eu vou colocar duas pontuações que eu acho muito importantes. Assim, é importante que a gente se desenvolva, aprenda a ser mãe e a ser pai, né? Porque o filho vai estar lá mesmo, como você bem disse, para o resto da vida. Então é importante que a gente aprenda a ser mãe, a ser pai e a acolher, a educar, a formar uma criança. É importante que aconteça dessa forma. De outra forma, podemos até viver na mesma casa, mas não existe a adoção. A adoção, ela não vem de morar na mesma casa. A adoção vem dos sentimentos que a gente troca nas relações, do relacionar-se, né? Enquanto essas autoridades parentais, né? E esse filho ou essa filha. Ai, nossa live está chegando ao final. Que Mais uma pena. vez, muito grata a você, muito grata mesmo por ter aceitado vir até aqui conversar com a gente. Você quer deixar alguma mensagem para todo mundo aqui que está ouvindo, para a gente? Sim, 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 sim. Bom, a mensagem que eu deixo, eu acho que é um pouco pontuando essa conversa que a gente teve aqui, né? E voltando, reforçando sempre, né? Que a adoção é um instituto legal, ela é jurídica, ela tem que ser feita dentro da lei. E se você realmente sentir, como a gente falou, no seu coração, no seu ânimo, na sua alma, a vontade de adotar, prepare-se. E se prepare muito, né? Apoie-se em profissionais capacitados para tal. A Elaine está aí, tem tantas outras pessoas capacitadas que podem te apoiar, não é? Também profissionais do direito, né? Advogados que possam te apoiar, possam te explicar tudo aquilo que pode acontecer dentro do aspecto jurídico da adoção, do aspecto legal e de toda essa situação intrafamiliar também, de pré e de pós-adoção. A adoção, como a gente falou, não é caridade. A adoção é vocação, é chamamento. E a adoção não é feita em nenhum outro lugar a não ser na vara da infância e da juventude. Portanto, se você procura uma adoção, faça da maneira correta. Procure sempre os canais competentes. Nada de buscar criança, porque a adoção não é dar filho para quem quer. A adoção é dar família para uma criança que dela precisa. E a melhor família. Tá bom? E que vai ser recíproca também. Você quer deixar algum contato seu? Sim, 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 posso deixar. Se tiver alguma dúvida dessa nossa live aqui, pode entrar em contato pelo próprio canal da doutora Elaine, ou então, vou falar bem pausadamente, se você quiser escrever, não é? O meu e-mail é carlos.fernandes,
berlini@uol.com.br. E se você quiser entrar em contato também pelo nosso WhatsApp, tranquilamente. Aqui nós estamos em São Paulo, o prefixo é 11, o telefone é 99448 3028. 99448 3028, tá bom? De Estamos aqui para qualquer forma, responder qualquer tipo de dúvida que você tenha. Se a gente não souber, a gente perde um tempinho, vai atrás, pesquisa, mas a gente responde sempre. ele é ótimo mesmo, ele é maravilhoso. Essas informações que você acabou de dar vão estar na descrição dos vídeos, tanto no YouTube quanto no Instagram, então podem ficar tranquilos. Perfeito. Da minha parte, eu agradeço muito mesmo a você, ao pessoal do YouTube, ao pessoal do Instagram. Obrigada por esse prazer imenso que eu sinto. Continuo lá, né, no site, que é helenemiciano.com.wixsite.com / Caminhos da Psicologia, no Instagram e no YouTube, com essas lives semanais e live mensal. A semana que vem vamos falar sobre a saúde psicológica na odontologia. Então, ranger de dentes, apertar de dentes, funções temporomandibulares, apneia do sono, dor de cabeça, e isso vai ser com o cirurgião dentista, Dr. Fernando Rodrigues de Carvalho. Aguardo todo mundo. Então, por enquanto, beijo para todo mundo. Obrigada, doutor Carlos, ou melhor, Carlos. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Um grande abraço adotivo a todos vocês.